Mas vocês chegaram nessa parada juntos, né? Você não era liberal antes também, né? Você passou por outras coisas. É que, na verdade, eu não era um cara que tinha um estilo de vida swingueiro, um estilo de vida liberal. Porém, eu já sempre tive uma mente liberal, uma cabeça liberal. Isso é verdade. Então, cara, falar sobre sexo pra mim sempre foi muito natural. Muito, muito mesmo. Tanto que eu falo assim, e quando a gente grava, eu falo assim, ou em qualquer conversa, eu falo assim, já parou pra pensar que a gente só tá aqui porque alguém transou? O sexo, ele é natural. Ele é natural. Ele é do ser humano. E eu falo assim, e a gente tá aqui porque teu pai e tua mãe transaram. E teu pai gozou dentro. Não, cara, já tá ficando estranho o negócio. É porque as pessoas falar do pai gozando, a mãe gozando. Não, é porque as pessoas, elas tratam o sexo com uma coisa tão... É um tabu, né, cara? Porra, velho. Olha só, se você pensar que é natural, e pessoas muito perto de você que fez isso pra você estar aqui. Então, ele sempre foi muito banalizado, né? E assim, eu falo, cara, se a gente falasse de sexo de uma forma tão mais tranquila, tão mais leve, se fosse um bate-papo onde você tá com amigos, amigas, e pudesse falar, e é o que acontece quando a gente tá com a galera do liberal. Então eu sempre tive uma cabeça muito livre pra falar de sexo. E aí, assim, eu não tinha esse estilo... Mas você não tinha parceiras liberais, né? Na verdade, assim, eu não tinha esse estilo de vida. Porém, eu já tinha ido em algumas casas de swing aqui em São Paulo, dos 20 até os 30 anos, algumas vezes. Não muitas, mas algumas vezes. Então, e sempre quis a curiosidade de fazer uma homenagem, a curiosidade de fazer uma suruba, a curiosidade de ver pessoas transando, sabe aquele filme pornô ao vivo? Eu sempre tive essa curiosidade, adorava. Assistir pornô com a esposa, com a namorada, sempre propus e sempre rolou. Então a cabeça já era liberal. Porém, tem que ter a contrapartida, né? A esposa, a namorada, a ficante topar. E quando eu cheguei pra Amanda e perguntei, Preta, que de mais louco que você já fez na cama? Ela, poxa, acho que foi ficar com uma outra menina. Eu falei assim, mas você tem essa curiosidade ainda? Ela falou assim, tenho. Eu falei assim, então eu sei um lugar que pode rolar, que era uma casa de swing, que foi quando a gente, juntos, fomos pra casa de swing. Mas já tinha ido já com ex-namorada, com ex-esposa, com amiga. Porque assim, ó, quando eu conheci o Renato, eu estava num processo de... como é que chama? Terapia. Eu tava fazendo terapia. Porque, cara, é muito foda, né? Mas isso acontece, isso é real. Eu tava com problema de autoestima. Eu tava com depressão. Síndrome do pânico. Eu já tinha tentado o suicídio. Eu tinha perdido meu pai. Eu tinha enterrado minha carreira de cantora. Então, assim, eu tava ladeira abaixo. E eu já tava tomando medicação antidepressiva. Eu tava num nível que a minha mãe já não sabia mais como me ajudar. E mesmo dentro da minha relação também, ele também já não sabia mais o que fazer. Só que eu e ele, a gente já não estávamos mais na mesma sintonia. E a gente também não sabia. Por que eu toco nesse ponto? Porque às vezes a pessoa, ela está numa relação e essa questão da insistência... você não sabe mais se é o amor, se é o costume de estar com a pessoa. Tá acostumado ali com o relacionamento, né? Você não sabe. Então, hoje eu olho pra trás e eu acho que era mais um costume. E o amor já tinha acabado há um tempo. E você vai vivendo porque, assim, é já há muito tempo. Aí as famílias, os amigos já são em comum e você não quer quebrar aquilo. Mas, cara, social, né? É muito. Mas você vai deixar. Então, assim, eu tava numa terapia aonde eu já não sabia mais o que fazer. Então, eu colocava o pé na rua e era assim, hoje, gente, hoje eu entendo perfeitamente o que uma pessoa tem de medo de colocar o pé na rua, assim. Tem uma série pode falar o nome daquele, do N vermelho? Não sei se pode falar, né? Netflix? Pode falar? Pode. Tem uma série na Netflix que chama, acho que é Bom Dia, Verônica. E tem uma parte lá que fala sobre uma mulher que ela vive uma opressão lá do marido. E ela não põe o pé pra fora de casa. Aquela sensação do pânico dela pôr o pé pra fora de casa era o que eu sentia. Então eu tinha que ir, eu comecei a ir pra academia
Porque o médico falou, se você não for só o remédio não vai dar certo. Ele já tinha aumentado a minha dosagem 3 vezes. Fazer atividade física. E eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não trabalhava, eu não sabia mais o que eu gostava de usar. Se era uma roupa, se era um batom vermelho, se era uma sandália. Eu já tinha doado tudo, minhas coisas quase, eu não sabia mais o que comprar. Eu não sabia que cor que eu gostava, se eu gostava de batom, se eu gostava de trançar o cabelo, se eu raspava o cabelo, se eu cortava. É a época que se eu pegar uma foto, mostrar meu antes e depois, vocês vão falar assim, cara, eu consigo ver o seu olhar morto. É impressionante. E às vezes tem muitas pessoas passando por isso. No meu caso, é como o Rê falou, a mente liberal. O que é uma mente liberal? Hoje eu entendo que uma mente liberal, eu acho que é aquilo que te liberta de certas obrigações que a sociedade te impõe. Porque nós hoje somos uma grande minoria de uma maioria que vive uma questão social hipócrita, machista, sexista, entre outras coisas. E aí você pensa assim, eu tenho que fazer isso porque a sociedade aceita, porque se eu não fizer, vão me humilhar e vão falar mal de mim, vão me julgar, vão me cobrar. E aí você tenta se adequar a uma sociedade, fazer aquilo que você não concorda, para que você viva bem, uma questão emocional palpável, para você não se sentir deslocada. Se sentir parte do todo, né? E aí você faz parte de um todo hipócrita e querendo buscar uma verdade que não é sua. Porque aí você fala, olha a bosta. Você não é feliz com você, nem com a sociedade, nem com o parceiro. Aí você fica nessa... A vida tá uma merda. Começa a virar efeito dominó, né? Porque, tipo assim, as pessoas não falam de sexo. Porque eu conheço pessoas que têm filhos que já dão indícios de coisas nessa questão da sexualidade e trava, porque não sabe como conduzir. A gente entrevistou vou até mandar um beijo pra ela, gente. Ela é fantástica. Luca Brau, sexóloga. Legal. Cara, que mulher top! E ela tem um aplicativo chamado tpm.hot, que ela criou, que lá também ela ajuda a instruir os pais como conduzir, como conversar com os filhos nessa questão sexual. Porque assim... Desde a primeira menstruação da menina, os primeiros pelos do menino. Porque assim, não é... Quando você pra olhar, a minha cabeça, tipo assim, não é só uma questão do sexo, mas o sexo, a questão de falar sobre sexo, viver a minha liberdade sexual, transformou a minha força como mulher. Então, é além do sexo. Porque você... Não é a putaria pela putaria, não é o swing pelo swing. Você viver algo... É a liberdade. Que a sociedade julga, tão banalizado. E é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Porque, tipo assim, cara, a gente brinca que fala assim, é putaria, mas tem gerência. Porque não é assim, você não chega e vai pegando todo mundo, fazendo... Não é assim. Você tem que respeitar, primeiro, o seu corpo. É seu corpo, é sua regra, assim não é não. Tudo é permitido, nada é obrigatório. Você aprende a respeitar, a não julgar, a entender os seus limites, saber o que você gosta, quem é você na multidão. Então, quando você você se impõe dessa forma, você pensa que tudo se encaixa. A mente liberal é aquela que te liberta de certas obrigações sociais Sim. Que te colocam em armadilhas. Cara, pra que eu tenho que viver uma relação monogâmica se eu não concordo?